Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença nessa noite. Queremos te agradecer ao Pai querido por mais uma oportunidade de podermos se achegar a Ti, Senhor amado, de podermos fazer a Tua obra, Paizinho querido, de podermos levar a Tua palavra, Senhor, a muitas pessoas, Paizinho querido. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por ter cuidado e guardado nossas vidas até aqui. Eu te agradeço, ó Pai, por ter cuidado do nosso rebanho, Paizinho querido. Guarda, protege nossos familiares, ó Deus. Cuida, Senhor, e livra de todos os males. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda doença, tudo que não presta, eu repreendo agora em nome de Jesus. E te peço, ó Pai querido, venha nos dar força, venha nos dar sabedoria, entendimento da Tua palavra, e que possamos, meu Pai, sempre estar na Tua presença. Que possamos fazer, Senhor, tudo que o Senhor, que está do seu agrado, tudo que o Senhor quer que nós façamos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu também peço perdão pelas nossas fraquezas, te peço perdão pelas nossas falhas, ó Pai querido, te peço perdão pelos nossos pecados e por tudo que nós podíamos ter feito e não fizemos. Em nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço, ó Pai, na certeza que o Senhor está sempre nos orientando e nos ensinando o que devemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não era feliz neste mundo.
cantinho alegre cantamos ao meu Salvador, agradecendo nossas vidas e o mundo belo que Ele criou. Alegre viva contemplar a maravilhosa obra do Senhor. Eu louvarei alegremente, sempre agradecido por seu grande amor. Deus fez o grande universo, criou muitos rios e o grande mar. E toda esta natureza nós estamos livres para desfrutar. Criou a lua e as estrelas e também o sol para iluminar. Nos deu seu Filho Jesus Cristo e deu sua vida para nos salvar. A todos que estão cansados, pensando que a vida não tem mais valor, desista do mundo lá fora, buscando a presença do meu Salvador. O Deus que estamos servindo é o mesmo que um dia o mundo criou. Comece a orar agora, que Jesus te alegra como me alegrou. Amém, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E que você também possa estar louvando ao nosso Deus. Você ouvindo os louvores, você já está partilhando, você já está realmente abrindo seu coração e dando espaço para que o Espírito Santo comece também a fazer a obra na tua vida. E vamos fazer como fazem os passarinhos, vamos fazer como fazem aqueles que realmente amam ao Criador. Vamos louvá-lo. Cada um do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Nós vamos render esse louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo o louvor. Muito bem, chegamos na quarta-feira, né? O dia de nós estarmos novamente com vocês, adentrando em vossos lares, levando uma mensagem de alegria, esperança e otimismo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A mensagem, ela sempre é para o otimismo. A mensagem, ela sempre é para a esperança. Esta esperança não podemos encontrar nos homens. Essa esperança nós não podemos encontrar na área financeira. Essa esperança nós não podemos encontrar em salários. Ela é uma esperança que ela só pode vir de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus. Temos um probleminha aqui, já vamos estar consertando, né, o nosso problema aqui de vídeo, né? Acho que o áudio está tranquilo, está com problema de vídeo. Então, muito bem. Creio que deu certo ali. Muito bem. Eu quero compartilhar com os queridos e amados, nesta noite, uma palavra que encontramos no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Evangelho. E esta palavra está no capítulo 13. No capítulo 13 de Mateus.
capítulo 13 de Mateus. Vamos para a leitura. Vamos ver aqui. Sim, nós estamos com 2 celulares aqui, não estamos nos encontrando aqui. Mas o vídeo está rodando aqui, vamos lá. Alguém aqui se manifesta, vamos ver como é que está. Se estamos transmitindo ou não. Isso, né? Vamos lá. Glória a Deus. Por falta de um, vamos estar trabalhando com duas câmeras aqui, então. Muito bem. Vamos, então, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, onde encontramos aqui a palavra do Senhor, nos chamando a atenção a respeito do alimento espiritual, o qual nós devemos buscar, da maneira como nós o recebemos, da maneira como nós o guardamos, da maneira como nós fizemos uso desse alimento, da maneira em que realmente ele age em nossas vidas. Então, nos diz aqui, no capítulo 13, versículo 1, tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. E a outra parte, ele dizendo aqui, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Depois vamos meditar. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos que veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata
o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chega a angústia. E a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Até aqui a palavra do Senhor, para que nós possamos, então, fazer a nossa meditação. Glórias a Deus. Então, vamos meditar. É importante nós termos a compreensão da palavra de Deus. Ora, se Jesus dava esses exemplos, ele fazia essas parábolas ou alegorias, e daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso, porque ele, em outras palavras estava dizendo que aqueles que não são espirituais, eles não vão compreender de uma forma espiritual. Mas a vós, ele estava falando para os discípulos, a vós você é dado o conhecimento. Então, quando ele começa no versículo 1, dizendo, tendo Jesus saído de casa naquele dia, Jesus tinha casa, sim, ele morava, ele habitava, né? Jesus realmente ele era também um homem, ele tinha um viver de homem aqui na terra, como sendo Deus, mas também tinha um viver de homem. Ele também foi homem, né? E estava sentado junto ao mar. Que maravilha, né? Ele estava ali sentado junto ao mar. É um lugar especial, né? Para alguém, muitas vezes, né? Ir até ali para realmente parar um pouco, pensar e deixar de lado os problemas, buscar um refrigério, né? Muitas vezes para a sua alma, no sentido que eu falo social, do cotidiano, do dia a dia. Então é um lugar muito bom, à beira de um rio, à beira do mar. Ali são os lugares que você parece que é algo maravilhoso, é algo muito bom, todo mundo gosta de estar à beira de um rio. E ele então não era diferente. Então ele foi para junto do mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Que maravilha, né? Jesus sentou no barco e o povo ali, né, ficou, então, em pé. Nós hoje, quando ensinamos a palavra de Deus, é o contrário, né? O pastor precisa ficar de pé ali, pregando, e os membros ficam sentados. E ainda mesmo assim, às vezes murmuram, porque demora muito tempo, né? A pregação é muito comprida, levou muito tempo. Então o pessoal, ao invés de ficar contente que o culto realmente espichou um pouco mais, que o Espírito Santo dirigiu, o Espírito Santo inspirou o pastor a trazer a mensagem, já começam a murmurar. Mas quando estão assistindo um filme, passa 2 horas, nem viu o tempo passar, né? Quando vai no cinema, fica ali, nem viu o tempo passar, né? Quando vai para um bailão, muitas vezes, né? São 5 horas ali, não vai pegar uma cadeira e sentar no meio do salão, né? Fica aí de pé, andando, ou outros dançando, né? Eu só estou fazendo uma comparação porque o povo murmura por ficar alguns minutos sentados para ouvir a palavra de Deus. E aqui o povo, que maravilha, que bênção, esse povo ficava de pé, e Jesus sentado. Que bênção, né? Ele estava ali sentado, e ele fazendo, então, essa pregação, nós podemos dizer uma pregação, né? Ele estava ali falando de muitas coisas. E ele gostava de falar, como eu já disse, por parábolas. E aí ele
foi falar sobre a semente. Aí ele, para que aqueles que são do mundo entendessem, aí eles levariam o pensamento lá para o dia a dia deles, e eles iam começar a entender de que realmente o que ele queria passar naquele momento. Então, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Em outra passagem, ele fala, aí vieram as aves dos céus, que literalmente significa Satanás. E aqui ele disse, vieram as aves e comeram-nas. Porque hoje, para os nossos dias, literalmente, vou repetir, isso significa o Satanás, significa os demônios, significam os capachos dos demônios. Né? Então, muitas vezes, você semeia a palavra, você ensina a palavra, você fala da palavra, você traz de todas as formas possíveis para que as pessoas entendam o Evangelho, para que as pessoas compreendam o Evangelho, e fosse como se nós tivéssemos jogado à beira do caminho. Porque simplesmente não vai nem germinar, não vai acontecer nada, porque vem alguém e come, vem alguém e leva, vem alguém e realmente deixa tudo como está, deixa tudo vazio, espiritualmente vazio. Então, isso chama-se, quando aqui biblicamente ele quis falar, quando vieram, então, aquelas que caíram ao pé do caminho, né, vieram as aves e comeram. E as aves comendo, já sabem no que vai virar, né? Então, e nós temos que tomar cuidado, que a palavra de Deus, ela é santa, ela é fidedigna. Não vamos permitir que aconteça com a palavra de Deus o que não deve acontecer, que ela seja jogada ao vento, que ela seja jogada de qualquer forma. Ela precisa ter um lugar, ela precisa achar um lugar, ela precisa se acomodar momentaneamente para depois germinar, crescer e render frutos, é o que nós vamos ver aqui. Então ele diz que a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Então, claro, quem é produtor já sabe. Então, isso aqui, só alguém que se criou na cidade que não sabe disso, né, que não tem essa experiência, mas nós que somos lá da roça, né, nós que viemos lá do interior da roça, nós sabemos. Você caía às vezes um grão de soja, se ele caía em cima de uma pedra, uma laje, principalmente os lugares de onde nós viemos, tinha muita pedra, laje, então caía um grão ali, é lógico que esse grão, ele deveria, qualquer umidadezinha, ele estufa e já brota, pá. Mas o que acontece? O primeiro sol que vem, ele, pá, você vai. Esse morre, ele termina, e esse vai apodrecer. Isso não vai acontecer nada com ele. Então ele diz, a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. É rápido que ela nasce, né? Porque não tinha a terra profunda. Então nós, como agricultores, nós, como a experiência que nós temos, nós sabemos que quando acontece com a semente, ela vai brotar, vai rapidinho, e o sol vem, queima, e realmente não vai acontecer nada. Ela precisa um processo. Ela precisa de um processo. Ela precisa cair em um lugar, solo fértil, um lugar fértil, ela tem um tempo, ela tem, né? Então, tem aquele processo ali para que essa semente realmente possa germinar, que ela possa crescer, né? E daí ele um pouco, ela já quando ela começa a sair da terra, ela também já larga uma raiz para se arraigar na terra. Então, é muito importante como a inteligência de Jesus, já naquela época, para divulgar ou mostrar, vamos dizer assim, ensinar através de parábolas e alegorias. E isso aqui, esse fato aconteceu quase 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, 2000 e pouquinho, porque isso era Jesus mesmo fazendo, né? Então, claro que isso que foi escrito alguns anos depois, mas foi naquela época. Então, logo, como ele escreveu aqui, então logo vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha, não tinha raiz.
Claro, porque aquela semente que caiu ali naquela pedra, de onde é que ela ia tirar, buscar nutrientes para que ela pudesse se manter? Então, como ela não tinha de onde tirar nutrientes, de onde buscar água, o alimento dela, a planta, da semente, lógico que o sol passava por cima e queimava, e depois só vai apodrecer, não tem outra forma. E aí ele fala sobre a outra parte. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Também nós, como agricultores, também conhecemos isso, né? Quando se planta e às vezes não se vencia, porque do nosso tempo nós não tínhamos essa tecnologia, nós não tínhamos toda... Hoje se torna muito mais fácil você ser um agricultor, porque a milhão, o picão, alguns chamavam de leiteiro, né? Até mesmo o cipó de coriola, tinha tantos isso, né? Que às vezes você não vencia carpir, porque era na enxada mesmo, era na tramontina, não era veneno, era na tramontina. Quer dizer, hoje não se faz mais isso, hoje praticamente ninguém mais carpe para tirar esses espinheiros, tirar esse inso, tirar o que sufoca uma planta para que ela possa realmente produzir. Outra parábola muito maravilhosa, porque quando você vive isso, quando você tem essa experiência, quando você tem esse conhecimento, você compreende de uma forma bem mais fácil. Então, quer dizer para você, olha, se você plantar soja, milho, seja lá o que for, feijão, e você não tratar de limpar essa lavoura, de tirar o inso, que literalmente aqui significa os espinhos significam o inso, literalmente uma com a outra, né? Tanto faz. Então, realmente, esse inso vai sufocar essa planta, e ela não vai desenvolver. Ela não tem potencial para desenvolver, por quê? Porque esses espinheiros tiram o nutriente que deveria ser da planta. Outros que eles vão sufocar. Então, ela não vai ter o processo normal, que seria dela nascer, do sol, de pegar o sol, de pegar o vento, de pegar os relâmpagos, de pegar as trovadas, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Quem se criou, como já falei aqui, na cidade, não sabe que a planta precisa de tudo isso. Eles pensam, não, tendo sol e chuva, beleza. Não. A planta, ela para produzir, ela precisa de várias coisas que eles dizem que provém da natureza, mas eu digo que provém de Deus. Então, ela precisa ter a chuva, ela precisa ter o sol, ela precisa ter o vento que chacoalha com ela, para que dê uma mexida na raiz, que a raiz não entre ali num estágio de preguiça, né? E que realmente essa raiz dá uma buscada nos nutrientes que ela precisa, que a planta sendo chacoalhada, ela precisa se desenvolver, ela precisa ir buscar. Então, ela precisa de vento, ela precisa dos relâmpagos, ela precisa dos trovões. E as pessoas, às vezes, não sabem isso. Mas experimenta de plantar uma soja debaixo de uma lâmpada, que à noite ela esteja ligada. É lógico que ela vai crescer numa altura estrondosa ali, mas não vai colocar sementes, ela não vai produzir, porque ela precisa também da escuridão. Então, tudo isso são coisas que são criadas por Deus. Então, falam como natureza. Mas eu digo assim, isso é uma obra de Deus. Então, ele fez perfeitamente, ele fez o sol para que aqueça, para que dê claridade, ele fez o vento para que mexa com a planta, ele fez a chuva para regar a planta, fez a questão do trovão para que também dá uma mexida com a planta, e todas essas coisas necessárias que às vezes nós não entendemos. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar exatamente no que nós precisamos chegar, que é na parte espiritual. Na parte espiritual da nossa vida. Nós não somos diferentes de uma planta, nós não somos diferentes de muitas criaturas. A diferença que nós temos entre as plantações, criaturas, é que nós
em determinado tempo da nossa vida, depois de nós nascermos, nós passamos a entender com a inteligência, sendo imagem e semelhança de Deus, com a nossa inteligência, nós vamos aprendendo o pensamento de Deus, porque uma vez que nós sabemos o que Deus quer de nós, nós conhecemos o pensamento de Deus, as atitudes de Deus, e aí nós passamos a ser filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus e filhos de Deus. Nesse momento nós nos legitimamos como filhos de Deus, aí deixamos de ser criatura, porque tudo que existe no mundo é criatura de Deus, né? Então, até inclusive pessoas, né? Eu já repeti várias vezes isso. Mas o pastor repete muito. Não, eu preciso repetir porque muitos são enganados. Dizer, não, todos são filhos de Deus. Não, não é. Isso é mentira. Porque se não está de acordo com a Bíblia, é mentira. Para ser filho de Deus tem um processo. Você precisa passar por um processo para ser um filho de Deus. Ser legitimado como filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Você nasce uma criatura de Deus, mas você pode passar a ser filho de Deus. E isso, muitas vezes, alguns pastores não gostam de pregar, porque eu tenho que ter cuidado, eu não posso machucar o meu membro. Mas melhor você dar uma chacoalhada e machucar ele, quem sabe, momentaneamente, mas ele, com isso, ele vai produzir nele uma vida eterna. Por quê? Porque Deus vai dar a vida eterna para ele. Vai ter uma salvação. Então, às vezes, parece que nós estamos sendo machucados. Não. Isso é muito bom. Eu dizia domingo à noite. Se você não é atingido pela palavra, se a pregação nunca te atinge, nada, alguma coisa está errada. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mesmo sendo filhos de Deus, ainda não somos falhos. Então, se você acha que está tudo bem, que não tem nada errado, o diabo está tirando um cochilo do teu lado. Pode ficar tranquilo. Porque você sabe que você comete erros, você comete falhas. Por melhor que você queira ser, é bom que você se esforce para ser cada vez melhor, mas mesmo assim ainda nós cometemos erros. Nós não somos perfeitos, e se nós dissermos que somos perfeitos, nós somos mentirosos. Se nós dissermos que nós não pecamos, nós somos mentirosos. Então, é bom que a palavra nos atinja. Que realmente, mas acho que hoje alguma coisa pegou para mim, acho que alguma coisa está tocando em mim. Que bom, amém, porque é o Espírito Santo que está agindo na tua vida e está querendo te corrigir. Porque qual é o pai que não corrige seu filho? Os pais corrigem seus filhos para que depois não precisam ser corrigidos pela polícia. Os pais educam seus filhos para que depois não precisam visitá-los nos presídios. Os pais educam, ensinam seus filhos, muitas vezes para depois não chorar. Não gosto nem de falar, mas muitas vezes por tragédias, por desobediência, por um mau ensinamento, por, às vezes, não querer dizer um não. E não é sempre dizendo sim que nós vamos ser bons para os nossos filhos. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos dizer não. Ou você acha que eu estou errado? Veja os mandamentos de Deus. Quantos não tem nos mandamentos de Deus? Deus é Pai. Amém? Você concorda que Deus é Pai? Quantos não tem nos mandamentos de Deus? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tá? Então, nós como pais carnais também temos que saber dizer não. Não. Se é sim, sim. Se concordamos, tá? Beleza? Pode ser. Agora, se é não, é não. Porque se nós amamos nossos filhos, muitas coisas nós precisamos realmente, diz o alemão Abschneiden, né? Tesourear. Nós temos que tesourear. Para que não venhamos depois nos arrepender por não ter educado os nossos filhos ou por não tê-los, muitas vezes, freados, como se diz, né, na gíria. Hein? Às vezes precisamos frear. Opa, para aí, não é assim. Calma um pouquinho aí. Você precisa e você me deve obediência. Como teu pai carnal. Assim, Deus, ele não vem dizer para nós, mas ele já disse pela palavra que nós devemos obediência a ele. Se nós queremos ser filhos dele,
e nós queremos ser abençoados. E nós estamos cheios de exemplos que, né, quando o filho não obedece o pai, quando o filho não quer andar nos ensinamentos do pai, não quer ter o pai como um guardião, mesmo sendo casado já, muitas vezes eles praticam atos que eles mesmos depois, né, batem a cara, né, e daí até recobrar o sentido, e muitos nem depois não admitem. Por quê? Porque lhes falta humildade. Mas vamos em frente aqui, porque tem muita coisa aqui ainda, né? Aí ele disse assim, teve uma parte que caiu em terra boa, e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Nós trabalhamos para que a semente que nós lançamos, porque era exatamente disso que Jesus estava falando, é a semente da palavra, é exatamente isso que nós estamos falando. Nós trabalhamos num sentido para que nós possamos aproveitar bem a nossa semente. Nós não podemos desperdiçar com a semente. Mais uma experiência para um agricultor, para quem já foi colono, para quem já trabalhou lá na roça, para que você que não trabalhou e que está me ouvindo, quem sabe você vai conseguir pegar e se informe com uma pessoa mais antiga, uma pessoa, quem sabe, teu amigo que está convivendo lá na agricultura, e você vai ver como precisamos cuidar da semente. Hoje se paga, também se diz na gíria, o olho da cara para comprar uma saca de semente de milho. É caríssimo. Então você não vai chegar e vai indo lá para a lavoura, não faz mal que caia um pouco aqui no caminho, não faz mal que caia aqui nas pedras, não faz mal que caia aqui no meio desse matagal aqui. Não tem problema nenhum. Tem problema sim, porque você está perdendo duas vezes. Você está perdendo o dinheiro que você gastou na compra da semente e você está perdendo porque simplesmente não vai colher, porque não vai produzir, não vai dar nada. O teu objetivo é levar para a terra boa. O teu objetivo é levar para que dê produção, para que você tenha renda daquilo, para que aquilo se multiplique. Que maravilhoso, né? Um grão de trigo, ele perfilha, né? E de um grão, são vários pezinhos de trigo que saem ali, e lá em cima depois quando eles formam aqueles cachos. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Que bênção de Deus. O grão de milho geralmente dá 2 espigas, facilita dar até 3, né? E como é maravilhoso. E de um grão você pega aquelas espigas, e quantos grãos tem naquela espiga? E ali tem mais alguns segredos, né? Você já contou os careiros de uma espiga de milho? Né? Sempre são impares. É algo maravilhoso, é algo que só Deus, ainda as pessoas duvidam muitas vezes da existência de Deus, e elas tentam fazer coisas que só Deus pode fazer, mas não conseguem, né? Podem até melhorar, tanto na semente, como no teu, vamos dizer ali, no teu gado, a genética do teu gado, do teu rebanho, dá para melhorar alguma coisa, mas mudar totalmente? Não tem como. E não vai dar. Então, eu sempre pergunto assim, aquelas pessoas que duvidam da existência de Deus, por isso nós temos que pensar, se nós acreditamos em Deus, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que obedecer a Jesus Cristo. Porque a nós hoje é mandado obedecer a Jesus. Porque ninguém vai chegar em Deus diretamente. Você não tente fazer, né, querer dar uma alçada aí, querer dar um pulo direto. Porque é a palavra que nos ensina que o poder e a autoridade, tanto no céu como na terra, foi dado a quem? A Jesus Cristo. Então nós precisamos de Jesus. Quando nós falamos em Deus Pai, nós falamos em Jesus, porque é através dele que nós vamos chegar ao Deus Pai. Senão não chegaremos de forma alguma. Nós precisamos passar por Jesus. E ainda tem mais. Só ele é o caminho e a verdade e a vida.
e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Quem? Jesus. Então, veja bem, voltamos à questão homem, muitas vezes. Eu já tenho perguntado para muitas pessoas, não, mas isso é a natureza, porque tá, tudo bem, é a natureza. Porque dá para buscar tecnologia, então tá, busca tecnologia. Mas busca tecnologia para fazer chover. Nós estamos falando algo aqui, depois de Cristo, isso aqui dá para dizer que são milhares e milhares de anos, mas vamos falar só depois de Cristo no Novo Testamento, em 2000 anos, a evolução, a ciência, a tecnologia, tudo avançou. E alguém consegue fazer chover? Como é que cairiam aqueles pingos lá de cima? Dessa forma? Como é que alguém poderia explicar isso? Não podem. E com tanto dinheiro que se bota em estudos, como eu já disse, em ciência e tecnologia, e ninguém consegue fazer chover. Você duvida da existência de Deus? Está comprovado para você que Deus existe? Está comprovado que Jesus existe? E que Ele é o Filho de Deus e que nós dependemos dEle para a nossa salvação? Então vamos pensar e vamos realmente nos inclinar para obedecermos aos ensinamentos dEle. Porque esta parábola aqui é Ele mesmo, Jesus, que estava falando. Ele mesmo citou esses exemplos. Ele mesmo fez essa parábola. E aí ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Dê graças a Deus. Você tem olhos para enxergar o que Deus criou? Dê graças a Deus. Você pode falar para alguém que Deus é o Criador do céu e da terra e tudo que nela há? E que nós dependemos dele, e que nós precisamos nos converter a ele, se nós queremos ser filhos de Deus, se nós não nos convertermos, nós somos apenas criaturas de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos nos converter a ele, aceitar a sua doutrina, não aquela dos homens. Nós temos que aceitar a doutrina dele. E ela está no Evangelho. Para nossos dias, é o Evangelho. Pastor, é o Antigo Testamento. Para aquele povo daquela época, era o Antigo Testamento. E temos belos exemplos a tirarmos de lá, buscarmos e trazermos para os nossos dias, exemplos de fé, enfim. Mas, para a nossa salvação, é o Novo Testamento. Não é o Velho Testamento. O que vale? É o Novo ou é o Velho? Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não vale, ele vale, mas para a nossa salvação, se nós não obedecermos o Novo Testamento e querermos nos ater ao Antigo Testamento, nós estamos perdidos. Nós precisamos nos ater e buscar o conhecimento, entendimento, sabedoria do Novo Testamento, do Evangelho do Senhor. Por quê? Porque é a Jesus que foi dado todo o poder e a autoridade. E é Ele que é o autor. Pastor, mas foi os discípulos que escreveram, os apóstolos? Não importa quem escreveu. Importa que quem escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E que livro maravilhoso! É o livro da inteligência. Será que hoje temos pessoas inteligentes para escrever o que foi escrito aqui? E agora, quase 2000 anos depois, estão se cumprindo esses ensinamentos, essas profecias, tudo se cumprindo, com alguém anunciando isso com antecedência de 2000 anos. Então, devemos realmente analisar. Então, você tem ouvidos? Ouça. Você tem olhos para ver? Veja. Você tem boca? Falem. Mas em tudo dai graças. Em tudo dai graças a Deus. E cercando-se dele, os discípulos, veja bem, agora chegaram os discípulos, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, conviviam com ele, andavam com ele, enfim, né? Disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Eles queriam saber, por que tu não fala diretamente como tu fala com nós, aí,
Para quem fala para esse povo, vai por parábolas, por alegorias, enfim. É para eles entenderem. Por isso, você que está me ouvindo, você não vai poder dizer assim, eu não entendi. Eu não entendi. E se você não entendeu, faça favor. Você tem o meu Facebook, aí, você tem aqui o MSN, você tem várias maneiras de se comunicar. Vamos tirar a dúvida juntos? Amém? Então você não vai ter esse álibi quando Jesus voltar, você não vai poder dizer, eu nunca ouvi falar isso, eu não sabia disso. Não, nós explicamos, nós mostramos como era com nós lá na roça, lá no interior, onde Deus faz as coisas da maneira correta. Ele fez com que nós sofrêssemos quando crianças, quando adolescentes, virando pedra nos peral, trabalhando com arado de boi, e aprender, para nós aprendermos, porque hoje ainda nós podemos tirar proveito daquele aprendizado para, mesmo olhando aqui uma parábola de Jesus, fazer um comparativo. É assim que Deus age. Ele faz tudo certo. Nós que às vezes pensamos que não está certo. Não, quem não está certo somos nós. Nós pensamos de um jeito, mas não é o jeito correto. O correto é o que ele repassa para nós, o que ele nos ensina. E ele nos ensina através da palavra. Então ele disse, acercando-se deles, os discípulos disseram, mas por que eles falam por parábolas? E daí ele respondendo disse, Jesus, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. É aquela palavra que nós trouxemos, acho que na quarta passada, ou foi na outra, não sei, agora não lembro, que nós falamos que quem não é espiritual não vai entender as coisas espirituais. Quem é do mundo vai entender somente as coisas do mundo. Ele vai pensar que o que nós estamos fazendo é loucura. Então, quem é espiritual, ele vai entender as coisas espirituais. Aqui Jesus praticamente diz a mesma coisa, mas de uma outra maneira, de outra forma. Mas você pode ter esse entendimento e buscar esse entendimento quando ele diz assim, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Por quê? Porque eles já estavam espiritualmente ligados com Jesus, já estavam fazendo a obra, estavam obedecendo, estavam seguindo a Jesus. Então, para eles, era mais fácil de compreender de uma outra forma. Mas a eles, que são povo do mundo, né, o pessoal que ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida dele, é um pouco diferente, é um pouco mais complicada a situação. Porque eles não acreditam, muitas vezes, naquilo que nós falamos. Mesmo que você mostre provas, mesmo que você mostre com testemunhos, que você mostre, todas as formas, mas a opressão que existe nesse mundo terreno. E o que é essa opressão? Essa opressão, quer você queira ou não, são espíritos demoníacos. Eles oprimem as pessoas. Eles fazem com que as pessoas acreditam nas coisas do mundo e não acreditam nas coisas espirituais. Não acreditam nas coisas de Deus. Como eu dizia, é muito mais fácil as pessoas acreditarem numa mentira do que acreditarem na verdade. Né? Simplesmente um homem inventa alguma coisa e ele propaga isso através de uma mídia em massa e propaga isso através de pessoas com influência na sociedade, e essa mentira aos poucos vai se tornando verdade. E quando na verdade não é verdade, é mentira. E a mentira pertence a quem? A Satanás. É brabo. As pessoas não gostavam, eu sei que muitas pessoas mais antigas não gostavam que se falasse o nome do diabo, principalmente dentro da casa de Deus, mas nós precisamos alertar o povo, sim. Assim como existe Deus, existe o diabo. E eles são inimigos. E se você é de Deus, você é inimigo do diabo, então você não faça o que ele está propondo você a fazer. Você tem uma escolha. Você pode simplesmente sentar com a tua família e ler um capítulo da Bíblia, ou você pode ligar até a TV aí, nessa Rede Globo aí, e assistir pornografias. O que você quer? O que você acha que está certo? O que está correto?
Então, assim, ó, nós precisamos denunciar, nós precisamos nos levantar, nós precisamos realmente ser o sal da terra, nós precisamos incomodar nessas feridas, que realmente, se nós não nos opormos, e eu sempre estou dando graças a Deus, porque existem ministros da palavra de Deus, independente de denominação religiosa, que estão se acordando, estão deixando de usar o púlpito somente para angariar o seu dinheirinho ali, como se diz, né? Pregando uma pregaçãozinha light. Dá para pregar, falar só sobre milagres, prodígios, mas nós precisamos levar a verdade para o povo. Então, tem pastores que realmente querem só defender sua prebenda, pronto. Eles não querem dizer alguma coisa com medo de machucar o membro, mas você não pode ter medo. Se você quiser fazer um curativo numa ferida, você vai ter que atacar a ferida. Você vai querer botar pomada em cima de um corte que está cheio de sujeira. Não tem. Você vai botar essa pomada em cima de um corte cheio de sujeira, você vai fazer com que aconteça ali uma inflamação e, de repente, né, pode acontecer coisas muito graves. Então, não, você precisa limpar a sujeira e aí sim, aí você aplica, então, o curativo, o remédio que precisa aplicar. Tá? Usei aí uma parábola, um exemplo, uma alegoria, mas, enfim, é dessa forma que funciona também a vida espiritual do ser humano. Então, ele disse, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Pois eu vou ver se vocês compreenderam o que ele quis dizer com isso. Porque aquele que tem, se dará. Para aquele, né? Podemos dizer assim, aqui diz aquele, né? Mas podemos, para aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. O que é? Conhecimento, o Espírito Santo, o espiritual. Aquele que tem, ele vai buscar cada vez mais, ele vai ter cada vez mais. Mas aquele que não tem, e ele não se importa, bom, então não tem o que fazer, né? Porque você tem um livre-arbítrio, você pode querer ou não querer, como eu já disse, você tem uma opção. Você pode assistir uma live, você pode assistir um vídeo onde se fala da palavra de Deus, ou você pode assistir pornografia na Rede Globo, você faz o que você acha melhor, né? No teu pensamento, mas e a prestação de contas? Porque não se enganam, porque muitos dizem assim, mas Deus vai perdoar todo mundo. Daí não precisaríamos estar nos preocupando em trabalhar, em fazer nada, né? Porque aí nós simplesmente viveríamos realmente, né, seríamos estelionatários, nós seríamos ladrões, nós seríamos roubadores, nós seríamos... Por quê? Por que nós precisaríamos nos preocupar? Se Deus iria perdoar todo mundo? Não. Deus vai perdoar aquele que se arrepender do que está fazendo. E daquele que não tinha, talvez, um conhecimento suficiente. Mas quando você tem o conhecimento, quando você ouve a palavra, quando você peca por querer pecar, aí não vai ter mais álibi. Isso encontramos aqui na palavra. Daí não resta mais sacrifícios, diz a palavra. Quando nós vivemos pecando, aí não resta mais sacrifício, nós pecamos. Isso nós precisamos compreender e entender muito bem. Todos nós pecamos. Em determinado momento da vida nós pecamos. Mas pecar é uma coisa. Agora, viver no pecado é outra. O que é viver no pecado, pastor? Você não obedecer. Você não aceitar a palavra. Você não aceitar a doutrina de Jesus. Você não aceitar a ideologia de Jesus. Isso é viver pecando. E você sabe que está errado, mas você continua. Mas lá eu fui favorecido assim. Pelo amor de Deus, né? Vamos começar a mudar o nosso pensamento. Não é porque eu sou favorecido que eu tenho que dar cobertura ao meu egocentrismo. Porque o que vale é eu dar cobertura para a minha vida espiritual. Então eu preciso abrir meus olhos e ver, eu não posso
querer que, porque eu me beneficio, porque eu estou sendo beneficiado, cometer as coisas que não estão em consonância com a palavra de Deus, que são contraditórias à palavra de Deus. E é o que muita gente está fazendo. É o que muitos que se dizem ser irmão em Cristo estão fazendo. Estão, por causa de benefícios próprios, já falei, por causa do egocentrismo, eles abandonam a sua própria fé. Eles renunciam à sua própria fé para dar a ocasião a Satanás para crescer, para que ele possa multiplicar seus adeptos, para que ele possa multiplicar seus discípulos. E nós temos que trabalhar ao contrário. Nós precisamos criar discípulos para Jesus, que se levantam contra tudo o que é abominável diante de Deus. Aí ele vai adiante e diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o curo. O coração endurecido de muita gente. O coração endurecido, meu irmão, é aquele coração que não aceita, como eu já disse, a doutrina. E aqueles que pensam que podem viver os dois caminhos. É o maior engano do ser humano pensar que pode viver dois caminhos. Não, na minha vida social, eu posso ser assim. Lá na igreja, eu sou um fiel. Eu vou todos os domingos, seja culto, seja missa, seja em reunião, não sei, cada um tem a sua maneira de falar. Eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Mas quando sai de lá, ele pratica o abominável. Quando ele sai de lá, quando ele vai para a vida social, ele se esquece de que há uma regra na Bíblia. Ele esquece que nós devemos seguir, tanto na vida social, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nós precisamos trabalhar em consonância com a palavra de Deus. Nós precisamos nos adaptar à palavra de Deus, e não que a palavra de Deus tenha que se adaptar a nós. Essa é a confusão do ser humano. E isso vai levar muita gente para o inferno. Porque eles pensam que, não, eu vou na igreja, eu sou um cara bom, eu distribuo, eu dou presente para fulano, eu ajudo fulano lá quando está precisando. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação de todo cristão, ajudar as pessoas, porque nós, quando queremos ajudar alguém, nós temos que ajudar deliberadamente e não forçado. Quando você vai dar o seu dízimo na casa de Deus, você tem que dar o dízimo consciente que o dízimo vai ser uma bênção na tua vida. Ao contrário do que alguns, às vezes, tentam pregar de outra forma. Mas pagarão por isso. Eles vão responder por isso. Porque se eu conversando com a minha esposa, uma missionária, um dia desse eu estava perguntando assim, que tal se nós fôssemos pegar assim e fazer uma proposta para as pessoas que às vezes contradizem. Cada vez que contradizem alguma coisa que se prega, que se ensina, que se demonstra através da palavra de Deus, eu não estou falando de mim, mas estou falando dos pregadores em geral, que as pessoas às vezes criticam. Se cada vez nós fôssemos arrancar uma folha, ou aquele versículo, ou aquele capítulo da Bíblia, da palavra de Deus,
a Bíblia ficaria pequenininha, daí até eles iam querer ler, porque teriam umas 5 páginas, 6, né? Porque o resto já teriam arrancado tudo fora. O resto eles já teriam tirado de dentro da palavra de Deus, porque eles dizem que, não, mas isso aqui não é bem assim, isso não é... Não, tudo é assim. Porque Deus, ele diz que nós não podemos mexer um tiro, nós não podemos tirar nada, nós não podemos acrescentar nada. Então, a palavra de Deus, ela precisa, nós devemos obediência à palavra de Deus. Tá muito bom aqui, mas o tempo já passou, já passamos das 9 horas aqui, das 21, né? E não vai dar para nós irmos até o final, gostaria de ir até o final. Por mim, eu passaria a noite falando, gosto de falar da palavra de Deus, o amor que Deus tem por nós, da maneira como nós devemos agir, da maneira como eu gostaria que as pessoas entendessem e compreendessem a palavra de Deus. Mas veja o que o profeta Isaías falou, por isso eu disse, são milhares de anos. Tempo do profeta Isaías, ele disse, vou repetir aqui, nessas pessoas, Jesus falou isso aí, né? Nessas pessoas se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. O coração do povo, da humanidade está endurecido para aceitar a palavra de Deus. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Se o povo fosse dar atenção para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, nós não estaríamos vivendo nesse caos. Certamente, nós podemos garantir que nós não estaríamos vivendo esse caos em que nós estamos vivendo hoje, se o povo fosse dar ouvido para as coisas de Deus. Não, mas o povo acredita na mídia. O povo acredita naqueles que querem propagar o temor. Mas o temor humano, aqueles que querem pregar o quanto pior, melhor. Aqueles que querem fazer com que as pessoas realmente não saiam de suas casas. Aqueles que querem fazer com que o amor se esfrie de vez. Aqueles, nós querendo ou não, nós temos que compreender, queridos e amados, vocês que me assistem, vocês que me ouvem, vocês que assistem essa live, não conseguimos mais retornar ao que nós vivíamos há 2 anos atrás. Vai ser muito difícil, porque nós não sabemos mais quem dos nossos amigos, parentes, que nós podemos ir visitar. Nós não sabemos mais qual é dos nossos amigos que nós podemos ir visitar, se eles querem visita porque eles estão assustados com a pandemia, eles estão assustados com o que a Rede Globo transmite. Eu cito a Rede Globo porque ela é a campeã nesse descaminho, nesse descalabro diante de Deus. Mas a grande mídia, até as nossas mídias aqui, fazem com que o povo fique apavorado. Eles colocam pavor na vida do povo, na vida das pessoas. Então você não sabe se você vai poder visitar teu amigo, teu compadre, teu irmão, teu vizinho, teu sobrinho. Não se sabe se eles querem a tua visita ou não, porque alguns estão acreditando no que a mídia propaga. Se nós formos parar e analisar, e nós formos ouvir pessoas que realmente entendem do assunto, nós vamos ver que não nada disso que se propaga, a doença existe. A praga existe, essa peste existe. Esse vírus existe. Mas não vai fazer diferença entre você ir visitar alguém ou não visitar. Mas o que Satanás quer? Ele quer distanciar as famílias. Isso é o prato cheio do diabo, é esse.
distanciar para que netos não vão mais visitar os avós, que os avós não vão mais visitar os netos, que filhos não visitam mais os pais, que os pais não visitam os filhos, os primos não visitam mais os seus primos. Isso é tudo obra do diabo, obra de Satanás. E as pessoas não estão acordando para isso. Ele conseguiu fazer com que as pessoas ficassem em casa e não fossem para a casa de Deus. Mas, ora, quem tem mais poder? Esses principados, essas potestades, desses governos? Ou é Deus? Será que por você ir na casa de Deus, louvar o Senhor, fazer a tua oração, você vai pegar a doença? Pode até acontecer. Mas você vai ter que trabalhar? Pode acontecer. Como os cientistas, especialistas, as pessoas entendidas dizem, você pode ir lá no supermercado, de repente você vai comprar alguma coisa e você vai levar a mão na boca ou no olho e vai pegar esse vírus. E aí você vai... Isso, como eu disse, Satanás está feliz. Ele está contente. Por quê? Porque o povo aderiu. O povo aceitou. O povo realmente está de acordo. O povo tem que se levantar e dizer, não. Se nós pegarmos, nós vamos orar a Deus para que realmente não faça um efeito prejudicial no nosso corpo físico. Porque irmãos da igreja pegaram, mas quem não passa por um vírus? Tantos vírus que já existiam, da gripe, tantas doenças que já existiram, então esse também, ele não é diferente. Ah, mas tantas pessoas morreram. Mas pede para que se faça um levantamento para ver o número de pessoas que morreram em 2016, 17, 18 e compare com os que morreram em 19, 20. Então, vamos para tudo, nós precisamos analisar, devemos pensar, nós devemos parar e analisar. Façam essas questões, não liguem mais aquela rede de TV, aquela TV. Não ouço mais essas rádios que têm o prazer de anunciar o número de casos. Não ligo mais. Quanto mais você falar nessas coisas, mais você as atrai. Fale em coisas positivas, fale em saúde, fale que você tem Deus no teu coração. Ah, pastor, daí eu vou estar livre, totalmente livre? Não estou dizendo isso. Porque pastores foram contaminados. Mas você não pode se dar ao luxo de se entregar a essas potestades e fazer tudo como eles querem que você faça, porque esse é o plano para a preparação desse mundo para o anticristo. E nós como cristãos devemos ser o sal da terra. Nós devemos ser a luz do mundo. Nós devemos continuar nos visitando. Nós devemos continuar pregando a palavra. Nós devemos continuar buscando a palavra. Nós devemos continuar buscando a alimentação espiritual. Eu não estou conseguindo fazer o encerramento. Mas que cada um comece a entender e compreender esse versículo que o próprio Senhor Jesus disse. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração dos povos está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja,
com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Deus quer curar o Brasil, Deus quer curar a Argentina, Deus quer curar o Paraguai, Deus quer curar o mundo. Deus é bênção, Deus é cura. Mas o povo quer fazer o que a ciência manda. E a própria palavra diz que, em muitos casos, a ciência mata e o Espírito vivifica. Então, hoje nós podemos ver, tem pessoas que andam desesperadas. Parece que a vacina estaria acima de Deus. Mas ouvimos nessa semana um membro integrante da Organização Mundial da Saúde falando que mesmo uma pessoa vacinada pode transmitir essa doença para outros, pode contaminar outras pessoas. É lógico, tem uma lógica. Se a vacina é feita do vírus, é lógico que a pessoa vacinada, ela vai estar com o vírus. A fonte que eu estou falando é da Jovem Pan. Você quer ouvir uma rádio decente? Desligue todas essas rádios e escute a Jovem Pan. Porque as nossas rádios, eu reafirmo, eles querem polemizar e fazer com que você se afaste cada vez mais do espiritual e busque o carnal, que é o do mundo, que é aquele da ciência. E Deus quer fazer prodígios, Deus quer fazer maravilhas. Deus quer te abençoar, porque Ele disse, naquele versículo que nós lemos aqui, que eu acabei de ler, no versículo 15 do capítulo 13. Então eu estou falando da palavra de Deus, não é minha palavra, é da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Gostaríamos de estar falando muito mais, mas já estamos passando do tempo aqui. Eu queria fazer mais curta a live, mas a gente gosta de falar da palavra de Deus e gosta de estar junto com vocês. Então, até domingo, 19h30, direto da igreja, outra live, e quarta-feira que vem, então às 20 horas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, e o Senhor Jesus nos ilumine. Amém? Glória a Deus.